Os irmãos podem tomar os vossos lugares. Desejo já a todos as boas-vindas. O tema de hoje tem como título Bendita Esperança. Isso foi uma preocupação minha, transmitir aos irmãos uma mensagem de esperança e também de ânimo não só à igreja, mas a todos que possam ouvir esta mensagem. Esta mensagem, irmãos, ela foi preparada dentro da situação e do contexto da partida de dois irmãos nossos da igreja. Estou a falar do pastor Cadacha e o irmão João Oliveira Gonçalves, que Deus os levou para o repouso, para o sono. E no versículo de introdução que nós lemos hoje, está tirado em João capítulo 11 e o versículo 25, onde Jesus disse: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, disse Cristo, viverá. Irmãos, que mensagem maravilhosa que temos neste versículo. O que é que podemos trazer? Uma esperança. Qual esperança? Que a morte não é o fim, mas a morte é o sono de um princípio algo glorioso que Deus tem para o seu povo, para aquele que crê, porque diz aqui o versículo, a vida, a ressurreição e a vida, quem crê em Jesus Cristo. Portanto, irmãos, haverá uma ressurreição. Nós sabemos que haverá uma ressurreição de justos e injustos. Todos serão ressuscitados, independente da condição, da classe, da posição em que se encontram. Todos que morreram serão ressuscitados. Uns para a vida eterna. Infelizmente, outros para a morte e perda eterna. Então, focando nisto, transmitindo assim uma mensagem de esperança e de ânimo, irmãos, porque é nisto, esta é a razão que eu estou aqui a pregar hoje, de que Jesus ressuscitou entre os mortos, e se Jesus ressuscitou entre os mortos, e nós temos essa fé, cremos nessa ressurreição, também cremos que Jesus virá para ressuscitar os que são seus e levá-los para si. Então, esta mensagem, ela nos diz sobre o testemunho, a vida eterna. Nós podemos também tirar em 1 João capítulo 5, versículo 11, algo também, um testemunho. O que é que nos diz? E o testemunho é este, que Deus nos deu o quê? A vida eterna. E a vida eterna está em seu Filho, em Jesus Cristo, o Filho de Deus. Então temos a vida eterna em Jesus. E foi Deus que nos concedeu isto. Irmãos, infelizmente a história do pecado tem degradado cada vez mais e trazendo mais miséria e sofrimento ao ser humano. Tudo começou lá no Éden, irmãos. Tudo começou lá no Éden. Sabemos que Deus não criou a morte, mas Deus colocou a morte como uma consequência da desobediência do ser humano. Nós podemos acompanhar que foi devido à infidelidade de nossos primeiros pais que entrou a morte. Irmãos, se a morte não entrasse, sendo transgressor, vivendo uma vida de sofrimento, trabalhar constantemente para agora colher o seu fruto, porque essa foi uma consequência do afastamento de Deus, e no fim sofrer e não morrer. Como é que seria? Por exemplo, Adão viveu até os 930 anos, se não me engano, 900 e poucos anos. Quando chegou ao ponto em que Deus o levou para o descanso, vemos uma bênção. Então Deus traz uma bênção a esse Adão. Descanso de uma vida de sofrimento. Uma vida em que ele viu a primeira morte, que foi seu filho, que Caim matou o seu irmão. E vendo toda a sua geração a crescer, e ver muita miséria, sofrimento, ódio, raiva, cansaço, e não morrer. Então vemos que a morte ela é uma bênção. E tudo isso foi simplesmente por causa da desobediência do homem, que aventurou-se em terreno perigoso e acabou por transgredir o único mandamento que Deus transmitiu ao ser humano, que era mostrar fidelidade a Deus. Infelizmente veio o inimigo, nós sabemos quem é, Satanás, usou a serpente como médium para colocar dúvida na palavra de Deus. O homem sentiu-se tão confortado, tão conforto naquela certeza que era a mentira e acabou por pôr em causa a palavra de Deus. E sabemos que o fim foi a morte. Nós podemos ver que então a morte entrou no mundo por causa da desobediência de nossos pais. Nós podemos comprovar isso na Bíblia. Vamos abrir em Romanos, no capítulo 5 e o versículo 12. O que é que está escrito em Romanos capítulo 5, versículo 12?
Nós podemos acompanhar aqui. Eu pus aqui que é para os irmãos acompanhar. O que é que está escrito? Quem é que nos quer ler? Romanos capítulo 5, versículo 2. Portanto, como por um homem, Adão, entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens por isso que todos pecaram. Por isso que todos pecaram. Amém. Então vemos que o pecado entrou no mundo por causa de um homem. Quem foi esse homem? Então, o Adão Éden. E diz que agora todos os homens, toda a humanidade, passará por essa parte. O que é? A morte. E a morte é uma consequência da transgressão da lei de Deus. E infelizmente que Jesus venha antes, não é? Que Jesus venha antes, porque toda a gente terá que passar por isso, mas ninguém quer passar. Ninguém se prepara e ninguém quer se preparar para esse fim. Mas isso é uma consequência. Irmãos, lembremos quando alguém morre, seja um animal, seja o que for, sabemos que isso é por causa da consequência do homem pecar contra Deus. Então isso é para nos lembrar. Então dentro deste assunto que nós vamos falar, sobre a bendita esperança e o grande amor de Deus, centramos Cristo no centro, porque foi Ele quem pagou para nós podermos ter a vida eterna. Então vemos o amor e a misericórdia de Deus. Este assunto ele precisa de quê? De fé. A fé é o poder que vence o mundo e é pela fé que o justo viverá. Então pela fé na palavra de Deus, na certeza, nessa esperança que Ele nos concede. Jesus prometeu voltar para levar para Ele os seus, ressuscitar os seus e o levar. A palavra de Deus, que é a Bíblia, como o caráter do seu divino autor, apresenta mistérios que não podem ser nunca perfeitamente compreendidos por criaturas finitas. Como a entrada do pecado no mundo, a encarnação de Cristo, a regeneração, a ressurreição e muitos outros assuntos apresentados na Bíblia, que é que diz? São mistérios demasiado profundos para serem explicados ou mesmo cabalmente compreendidos pelo espírito humano. Agora, não temos, porém, motivos de duvidar da palavra de Deus pelo facto de não podermos compreender todos os mistérios da sua providência. Estão a entender, irmãos? Temos aqui vários assuntos que o homem gosta de pesquisar, gosta de andar ali, mas diz que é impossível. Olha a palavra, é impossível termos a compreensão perfeita desses assuntos. Podemos ter alguma compreensão, mas perfeita e completa não. Isso é impossível ao ser humano. Mas o facto de nós não compreendermos todas as coisas não quer dizer que podemos duvidar de certas coisas. Então, aquilo que é revelado ao homem, compete ao homem. Aquilo que não é revelado, o homem não se deve aventurar sobre esses caminhos. Então, o que é que precisamos? Este assunto precisa de fé. Uma pequena palavra, irmãos, com duas letras. F-E. Fé. E o que é que podemos ver na palavra de Deus pela fé? Esperança. Onde? Na cruz de Cristo, irmãos. Nós na cruz de Cristo podemos ver que Jesus, o Cordeiro de Deus, foi sacrificado para dar a vida eterna. Então é essa esperança que nós podemos hoje estarmos aqui neste mundo de miséria, com uma esperança. Estamos aqui na igreja para ouvir a palavra de Deus. Todos estão lá fora que perderam familiares e que ainda sofrem o seu luto. Têm uma esperança de reencontrar. Irmãos, tem aqui palavras confortadoras do Espírito de Profecia que eu queria partilhar com os irmãos. Mas vamos ver se realmente a ressurreição é um assunto assim esquisito, algo novo, alguma coisa que ninguém nunca ouviu falar, por exemplo. Será que isso é novo? Será que só fala da ressurreição no Novo Testamento e não no Antigo? Ou ao contrário, só fala no Antigo e não fala no Novo? A ressurreição de Cristo, para muitos, acham que foi uma invenção, porque não encontram Cristo, não encontraram, portanto não podem provar. Mas a fé é aquilo, é a certeza daquilo que não vimos. Estão a entender? A fé se baseia nisto. Mas a fé não é engano, é uma certeza, é uma convicção. E isso não vem do homem, é de Deus. Então podemos ver no Antigo Testamento vários versículos que falam da ressurreição. Os irmãos conhecem. No tempo de Elias. O que é que vemos no tempo de Elias? A filha da viúva, o filho da viúva de Sarepta. Se conhecem uma mulher que estava na porta da cidade a apanhar a última lenha para assar o seu último pão para que ela e o seu filho pudessem comer, então morresse. Descansados, é isso? E então veio o homem de Deus e disse: coze para mim um pão. E era o último. Mas essa mulher teve o quê? Fé. E deu tudo o que tinha a esse homem de Deus. E disse:
disse o profeta de Deus, o azeite e a farinha não te faltará. E foi assim. E sabemos que em 1 Reis, capítulo 17, versículos 17 e 24, os irmãos depois podem anotar, acompanhar, para poderem estudar sobre essa ressurreição. Sabemos que o filho da viúva de Sarepta morreu. E o homem de Deus, Elias, orou a Deus, e esse jovem acabou por ressuscitar, voltar à vida. Ressuscitar é ressurgir, voltar à vida. Também vemos em 2 Reis, capítulo 4, versículo 32 e a 37, no tempo de Eliseu, foi o sucessor de Elias, a mulher sunamita e o seu filho. Os irmãos também conhecem essa história. A mulher sunamita era uma mulher que tinha um marido avançado em idade e não tinha filhos. E ela recebia o profeta Eliseu, sempre que ele passava por aquela zona, e convidava-o a entrar em sua casa e passar lá com eles. Entretanto, essa mulher acabou por dizer ao seu marido: porque é que não façamos aqui um quartinho para o homem de Deus? Quando ele vier, ele tinha ali um quartinho para ele. Bem, essa mulher foi uma mulher de fé e de ajudar realmente o servo de Deus. E ela foi pedido a ela: o que é que posso fazer? Porque tão grande obra que tens feito pelo homem de Deus. E o desejo dela era ter um filho. Então, Eliseu diz assim: tão certo como daqui a 9 meses terás um filho, nesta altura. E foi assim, esse filho essa mulher teve um filho de um homem avançado em idade. Estão a entender? Vemos aqui o poder de Deus por esse ato de misericórdia e de amor dessa mulher para com o servo de Deus. Infelizmente a criancinha ia ter ao campo com o pai e começou a ter uma dor de cabeça muito forte e acabou por voltar para trás e morrer. Quando essa mulher mandou chamar Eliseu para que viesse sabemos que as pessoas tinham muita fé nos homens de Deus. O Eliseu veio ter com essa mulher e o que é que fez? Ressuscitou esse menino. Nós podemos ver o relato lá também. E também devemos ver uma ressurreição também no tempo de Eliseu. Um homem que foi lançado na cova onde Eliseu já estava morto, jazia lá os ossos. Sabemos que estava a haver um funeral naquela altura. Os homens estavam a levar o corpo do defunto para sepultar. Entretanto, os moabitas entraram pela cidade para matar toda a gente. E os homens estavam a fazer o funeral, atiraram o morto e fugiram. É interessante quando o morto cai na cova e toca nos ossos de Eliseu. Diz que o morto colocou-se de pé. Não para fugir da tropa, mas pelo poder de Deus. E vemos aqui vários casos de ressurreição. Os irmãos podem acompanhar. E no Novo Testamento também será assim. É que no Novo Testamento temos mais ressurreição. Sabem porquê? Porque o autor da ressurreição estava agora em carne, a habitar entre os homens. E vemos aqui vários versículos. Vemos o filho de uma viúva, de Naim. Sabemos que essa mulher estava a sepultar o seu filho, ia para o funeral, e Jesus tem compaixão dessa mulher, ressuscitou o menino. Vemos a filha de Jairo. Os irmãos conhecem a filha de Jairo. Jairo foi chamar Jesus para ir à casa dele por causa da sua filha, e Jesus disse: tua filha não morreu, ela apenas dorme. E Jesus aqui vemos que ele também ressuscitou. A história de Lázaro, irmãos, a história de Lázaro é muito diferente, porque não passou um dia, nem 2 dias, nem 3 dias. Já há 4 dias que ele estava dentro do sepulcro, todo ligado, e já cheirava mal até. Isso significa que era impossível o homem voltar à vida, porque já estava completamente morto. Ninguém podia dizer: aconteceu um problema disto ou que acabou por o coração não bater mais, mas ainda tinha vida. Isto é, aquelas experiências pós-morte e tal, depois a pessoa volta. Também vemos muitos santos que, irmãos, isto é muito importante, muitos santos que haviam morrido depois da ressurreição de Jesus. Não depois da morte de Jesus. Muitos dizem que foi quando Jesus morreu na cruz do Calvário, levantou-se muitos, uma classe dos que morreram, ressuscitaram. Isso é errado. Diz que é muitos depois da ressurreição de Jesus, no primeiro dia da semana. Jesus sendo a primícia da ressurreição. Está escrito em Mateus capítulo 27, versículo 52. Também vemos a grande ressurreição de quem? De Jesus. Em Mateus capítulo 28, do versículo 1 ao 8. Vemos também a ressurreição de Jesus. Vemos em Atos capítulo 9, versículo 36 a 43, uma discípula, chamava-se Tabita, também adoeceu e acabou por morrer. Chamaram o apóstolo Pedro. E o apóstolo Pedro foi ter lá
ao quarto alto, onde essa mulher estava, e orou ao Senhor. E o Senhor ressuscitou esta mulher. E vemos o Eutico, o jovem que dormiu e morreu durante o sermão do apóstolo Paulo. É um jovem que estava sentado à janela a ouvir a pregação de Paulo até às tantas horas da noite. Nós sabemos que quando as pregações são muito longas, o sono pode vir, não é? E esse jovem acabou por cair da janela abaixo e morreu. E vemos também aí uma ressurreição. Está escrito em Atos, capítulo 20, versículo 9 a 10. Mas, irmãos, no meio destas ressurreições todas, portanto não é nada de novo, a Bíblia fala na ressurreição, vamos focar-nos numa ressurreição. Bem, quem? Por esta imagem já conseguem. Vamos falar sobre a ressurreição de Lázaro, uma ressurreição impossível aos olhos humanos, porque já há 4 dias estava no sepulcro e já cheirava mal. Então está baseado em João capítulo 11, do versículo 1 ao 44, fala lá o relato todo. Mas vamos focar em certos versículos, não em todos, para podermos vermos aqui uma mensagem de fortalecer e animar a nossa fé. Vamos abrir a Bíblia em João capítulo 11 e vamos ver o versículo 19 a 26. E depois o 26 tem uma pergunta e logo o 27 tem uma resposta. Vamos aqui, capítulo 11, versículo 19 ao 26. A palavra de Deus nos diz assim: E muitos dos judeus tinham ido consolar a Marta e a Maria acerca de quê? De seu irmão. Ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, Marta saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou assentada em casa. Agora, quando Marta se encontra com Jesus, diz o versículo 21, disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Ora, a fé desta mulher. Disse Jesus: teu irmão há de ressuscitar. Ora, o que é que existia já a crença naquele tempo? Disse Marta: eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Marta mal sabia que estava ali o autor da ressurreição. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Ora, a pergunta que Jesus faz no versículo 26. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Qual é a pergunta? Crês tu isto? Irmãos, é um diálogo que Jesus tem entre ele e Marta para fortalecer e animar a Marta. É essa mensagem que Jesus tem para nos animar a nós que perdemos um familiar, que crê nessa ressurreição. Ora, o que é que Marta responde no versículo 27? Disse ela: sim, Senhor, creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. Estão a entender? Agora vamos ler o versículo 40 e o 44. Disse o versículo 40. Disse-lhe Jesus: não te hei dito que, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram, pois, a pedra de onde o defunto jazia, e Jesus, levantando os olhos para cima, disse: Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Eu sei que sempre me ouves, mas eu disse isto por causa da multidão que está em redor, para que creiam que tu me enviaste. Versículo 43. E tendo dito isto, chamou com o quê? Pequena voz? Não, com grande voz: Lázaro, sai para fora. Irmãos, nestes versículos que nós acabamos de ler, tem uma mensagem de fé, esperança e misericórdia e amor. Que Deus não criou a morte, mas a morte foi uma consequência do pecado, em que Deus promete destruir a morte, que é o único inimigo, o último inimigo a ser destruído é a morte. Isto é, significa que a partir dali não haverá mais morte, mas haverá vida e vida em abundância, onde não haverá mais sofrimento, mais dor. É isso que Deus tem preparado para aqueles que creem, para aqueles que o amam. Nós vamos agora buscar estes versículos que acabamos de ler e buscar no versículo, no capítulo, no Espírito de Profecia, no Desejado de Todas as Nações. E vamos ver o que a irmã White fala sobre estas passagens. Diz assim: Marta respondeu: eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia.
Ainda procurando Jesus dar a verdadeira direção à fé de Marta, Jesus declarou: eu sou a ressurreição e a vida. Em Cristo há a vida original, não emprestada, não derivada. Quem tem o Filho, tem a vida. Está escrito em 1 João capítulo 5, versículo 12. Diz aqui: a divindade de Cristo é a certeza de vida eterna para o crente. Quem crê em mim, disse Jesus, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. E faz a tal pergunta: crês tu isto? Esta pergunta foi feita a quem? A Marta, que era irmã de Maria e de Lázaro. E sabemos que esta pergunta que foi feita a Marta também é feita a quem? A mim. Crês tu isto? Diz assim: Cristo olha aqui ao tempo da sua segunda vinda. Então os justos mortos ressuscitarão incorruptíveis e os vivos serão transladados para o céu sem ver a morte. O milagre que Cristo estava prestes a realizar em ressuscitar a Lázaro dos mortos representaria a ressurreição de todos os justos mortos. Por suas palavras e obras declarou-se Jesus o autor da ressurreição. Aquele que estava ele próprio prestes a morrer na cruz retinha o quê? As chaves da morte, vencedor do sepulcro, e afirmou seu direito e poder que é em dar a vida eterna. Então vemos aqui no Espírito de Profecia uma luz para podermos entender a luz maior. E vemos aqui que a ressurreição de Lázaro representaria a ressurreição dos justos na vinda de Jesus. Então Jesus aqui vemos que ele chorou muito. Nós no versículo 35, os irmãos podem ler o versículo 35. Quem é que nos quer ler o versículo 35? Só tem duas palavras. O que é que nos diz? Jesus chorou. Mas irmãos, chorou não foi chorar com choro, foi um choro muito profundo. E nós vamos entender o que é que significa choro. Então vamos falar agora sobre João capítulo 11, versículo 35, que fala: Jesus chorou. Diz assim: não foi somente pela cena que se desenrolava aos seus olhos que Cristo chorou. Pesava sobre ele a dor dos séculos. Viu os terríveis efeitos da transgressão da lei divina. Viu que na história do mundo, a começar com a morte de Abel, foi incessante o conflito entre o bem e o mal. Lançando o olhar através agora dos séculos por vir, viu o sofrimento e a dor, as lágrimas e a morte que acabaria em sorte aos humanos, neste caso aos homens. Seu coração pungiu-se pelas penas da família humana de todos os tempos, em todas as terras. Pesava-lhe fortemente sobre a alma as misérias da pecadora raça, e rompeu-lhe então a fonte das lágrimas no anelo de que desaliviar todas as aflições. Jesus não chorou só por Lázaro. Os judeus tinham dito: ora, ele chora muito por este homem, portanto tinha em conta muito a Lázaro. Aqui diz que Jesus chorou desde Abel até ao último tempo, por todo o sofrimento. E por isso é que Jesus agora procurou em aliviar o sofrimento e trazer esperança. Irmãos, podemos ver agora também várias promessas nestes versículos. Nós podemos acompanhar estes versículos todos e ver que há promessas. Vamos todos abrir em Lucas capítulo 14 e vamos ver o que é que nos diz sobre estes versículos de esperança da ressurreição. Versículo 14, no capítulo 14, que nos diz assim: e serás bem-aventurado, porque eles não têm como te recompensar, mas recompensado será na ressurreição dos justos, irmãos. Qualquer trabalho que fazemos aqui, façamos sempre como se fosse para agradar a Deus. Nós aqui, mesmo que as outras pessoas não entendam, nem nos dê valor, não nos preocupemos com isso. Só vai nos trazer mais anseio e tristeza. Mas façamos isto por amor a Cristo, porque tudo fez em nosso favor. Porquê? Porque Ele tem uma promessa para nós. Então, quando nós vivemos segundo esta esperança, nós fazemos tudo com alegria e ânimo. Porquê? Porque temos a certeza da ressurreição. Mesmo que morremos, temos essa certeza. Nós também podemos ir mais à frente, Lucas capítulo 20, versículo 36 a 35 e 36. Lucas capítulo 20, 35 e 36, que nos diz assim: mas os que forem havidos dignos de alcançar o mundo vindouro,
e a ressurreição dentre os mortos, nem hão de casar, nem se dar em casamento, porque já não podem mais morrer, pois são iguais aos anjos e são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. Então, pela promessa, pela ressurreição, podemos tornar-nos filhos de Deus. E diz que na ressurreição não haverá mais isto de casar, dar-se em casamento. Isso acabou. Porque seremos como os anjos. Seremos filhos de Deus para servir e adorar ao nosso único Deus verdadeiro. Essa é a transformação na ressurreição. Nós podemos ir mais à frente em João capítulo 5 e o versículo 29. Também fala sobre a ressurreição. 5, versículo 29, que nos diz assim: e os que fizerem o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizerem o mal para a ressurreição da condenação. Então vemos o quê? Duas ressurreições, dos que fizeram bem e dos que fizeram mal. Resumindo e concluindo, toda a humanidade será ressuscitada, toda. Portanto, aqueles que pensam, mesmo que não creem em Deus, mesmo ateus, seja eles qualquer classe que tenham ou religião que professam, serão ressuscitados para a vida ou para a perdição eterna, porque Deus promete destruir a morte e o pecado. Se o pecador ainda estiver em pecado, não aceitando a Jesus Cristo, terá que ser destruído, porque Deus promete terminar com a morte e com o pecado. Por isso é que Deus deseja que nós abandonemos o pecado e apeguemos-nos à justiça de Jesus, para nos cobrir e nos purificar. Passamos ainda, 1 Coríntios capítulo 15, mais para a frente, a seguir a Romanos, 1 Coríntios capítulo 15 e o versículo 21. O que é que podemos encontrar aqui? Porque assim como a morte veio por um homem, quem é esse homem? Adão. Sabemos que a morte entrou no mundo por causa da desobediência, por causa do homem. Também a ressurreição de quem? Irmãos, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Quem? Jesus Cristo, o segundo Adão. Então, por causa de Adão, nós sofremos a morte. Agora, por causa de Jesus Cristo, que venceu para nos dar a vida eterna, temos, através de Jesus Cristo, o que é? A ressurreição. Mais à frente, no capítulo 40, no versículo 42, nós lemos o versículo 21, agora o 42 deste mesmo capítulo 15. O que é que nos diz o capítulo 42? Assim também a ressurreição dentre os mortos. Semeia-se o corpo em corrupção e ressuscitará em corrupção. Significa que haverá uma transformação no nosso corpo. O nosso corpo tem corrupção, não é? Ele envelhece, não é? Ele sofre, mas sabemos que na ressurreição isso não existe mais. Aquele que, por exemplo, na sua morte não tinha um braço ou era paralítico, corrompeu-se a sua carne, não foi? Por causa do pecado, em as consequências. Agora, sabemos que na ressurreição será a pessoa que era paralítico voltará a andar. Estão a entender? Tudo a doença que tinha, todos os defeitos que tinha no seu corpo, não haverá mais. Porque a ressurreição também será perfeita, num corpo glorioso, completamente diferente daquilo que nós imaginemos. Agora passamos ainda a 1 Pedro capítulo 1, versículo 13. Mais para a frente. 1 Pedro, a seguir a Tiago, capítulo 1 e o versículo 13. O que é que fala da ressurreição? A esperança de salvação, diz o título a mim, na minha Bíblia. Diz assim o versículo 13: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição. De quem? De Jesus Cristo dentre os mortos. Então, por causa da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, Jesus mostra vencedor e mostra que agora é possível o homem ter direito à ressurreição por causa do sacrifício de Jesus, da sua morte e da sua ressurreição. Por isso é que nós temos a esperança do retorno de Jesus nas nuvens do céu para buscar os que são seus. E para terminar nesses versículos sobre a ressurreição, vamos abrir a Bíblia em Apocalipse, capítulo 20. É mesmo lá no fim da Bíblia, no fim dos capítulos do Apocalipse. O versículo 20, o capítulo 20 e o versículo 6, que nos diz: Bem-aventurado
E santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes, os que só têm parte na primeira ressurreição, não têm poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com Ele por 1000 anos. Então estamos a ver que na primeira ressurreição, que é na primeira vinda de Jesus, quem ressuscitar nessa primeira ressurreição para ser levado, a morte não mais prevalecerá. Mas sabemos que haverá também uma ressurreição parcial. São aqueles que transpassaram a Jesus, todos que estavam no momento da crucificação de Jesus, eles vão ver Jesus vir em glória para serem destruídos. E depois sabemos que depois do milénio haverá a tal última ressurreição, mas só dos ímpios. Para quê? Para que Deus terminar com a morte, com o pecado e pecador e também com o próprio originador de tudo isto, Satanás. Então temos agora promessas da volta de quem? De Jesus. Onde é que podemos encontrar essas promessas? Vamos encontrar a promessa em João, capítulo 14, versículo 2 e 3. Agora um bocadinho para trás. Vamos ver o que é que a palavra de Deus nos diz em João, capítulo 14, versículo 2 e 3. O que é que Jesus disse? Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, o que é que ele disse? Virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que aonde estiver, estejais vós também. Jesus, ele tornou-se homem, não é? Semelhante a nós. Ele viveu como homem diante de nós e foi levado onde sentou-se à destra do Pai e hoje faz expiação por todos nós. E agora temos uma promessa de Ele voltar. Para quê? Para nos levar para Ele. Também podemos encontrar isto aqui em Atos dos Apóstolos, no capítulo 1. Nós também vemos aqui na ascensão de Jesus ao céu. Também temos ali uma esperança. O quê? Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8 a 11. 8 a 11, que nos diz assim. Diz Jesus, mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como toda a Judeia e Samaria e até aos confins da terra. E, enquanto dizia isto, vendo eles, foi levado às alturas e uma nuvem o recebeu, ocultando-o aos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram 2 homens vestidos de branco, os quais lhe disseram, homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Este Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu o viste ir. Então vemos aqui o quê? Uma esperança da volta de Jesus, dita pelos próprios anjos. E também vemos agora o último versículo, para terminarmos então com estes versículos da volta de Jesus. Vemos em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, e o versículo 13 e 18, que nos diz assim, nós sabemos que a igreja de Tessalónica estava a ficar desanimada, porque muitos irmãos que criam na volta de Jesus para aquele tempo, muitos iam morrendo. E acabavam por não cumprir essa promessa, este do retorno de Cristo, e ficavam desanimados. O apóstolo Paulo escreve à igreja, animando-os, e diz no versículo 13, não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não entristeçais como os que demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também os que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com Ele. Dizemos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos aos que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com a voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. E termina com estes versículos, com este versículo de ânimo. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Irmãos, a morte não é o fim. É o princípio de uma esperança, de fé, do ressurgimento dos mortos. Irmãos, e a morte não é assim tão má. As mortes daqueles que creem em Jesus, à vista de Deus, como é que é? Vamos ver o que é que está escrito em Salmos capítulo 15, capítulo 116 e o versículo 15. O que é que está escrito no capítulo 116
E o versículo 15 nos diz assim: preciosa é à vista do Senhor a morte dos seus santos. A morte desses homens de Deus que creram é preciosa porque não é ali o fim, é ali o princípio. Então aqueles que perderam os seus familiares, que creram nessa esperança, devemos estar tranquilos e animados, porque saberemos que encontraremos com Ele no futuro, na vida eterna. E nós podemos terminar com 3 textos do Espírito de Profecia que eu queria partilhar com os irmãos antes de terminarmos. E estes versículos são muito, muito bonitos para os irmãos. A ressurreição e ascensão do nosso Senhor é uma prova segura do triunfo final dos santos de Deus sobre a morte e a sepultura, e um penhor de que o céu está aberto para os que lavaram as vestes do caráter e as embranquearam no sangue de Cordeiro. Jesus subiu para o Pai como representante da raça humana, e Deus levará os que refletem a sua imagem a contemplar a glória e dela participar. Aqui temos uma esperança. Vemos mais ainda, dizia a todas as nações, Cristo virá com as nuvens e grande glória, e diz que uma multidão de luminosos anjos o acompanhará. Diz que Ele virá para ressuscitar os mortos e transformar os santos vivos de glória em glória. Virá honrar os que o amam e guardam os seus mandamentos e levá-los para si. Não esqueceu nem a sua promessa. Unir-se-á de novo a cadeia da família. Que esperança maravilhosa, irmãos. Que ânimo, que alegria para aqueles que perderam os nossos familiares. E dizem mais, irmãos, que eu quero partilhar com os irmãos sobre esta esperança. Diz assim, no grande conflito, os justos vivos são transformados num momento, num abrir e fechar de olhos. À voz de Deus foram eles glorificados para tornar-se imortais, e como os santos ressuscitados serão arrebatados para encontrar seu Senhor nos ares. Os anjos ajuntarão os seus escolhidos vão ser todos ajuntados, desde os 4 ventos, de uma à outra extremidade dos céus. E olha o que está aqui escrito, irmãos, em amarelo. Criancinhas são levados pelos anjos aos braços de suas mães. Amigos, há muitos separados pela morte, reúnem-se para nunca mais se separarem. E um cântico de alegria acende junto para a cidade de Deus. Irmãos, eu estou muito emocionado porque diz aqui que amigos e familiares, há muitos separados, vão se reunir outra vez. E diz que nunca mais se irão separar. E de juntos vamos subir aos céus com cântico de alegria e de júbilo. E vamos glorificar esse Deus em pessoa, irmãos. Que maravilhosa esperança e promessa que Deus tem para aqueles que sofrem neste mundo, que devem continuar com esta esperança. Não deixar que nada os afete. Porque o justo virá pela fé. E sabemos que esta promessa foi dita àqueles que creem. Irmãos, possamos crer e viver uma vida de esperança e transmitir a esta humanidade aquilo que recebemos de Jesus. O que é esta bendita esperança, a vida eterna. Agradeço a todos os irmãos e a Deus por esta mensagem, porque esta mensagem foi a pensar na morte do pastor Cadastra e no irmão João Gonçalves. Que Deus possa consolar as suas famílias e todos aqueles que também já perderam os seus familiares. Que a ressurreição é certa e o reencontro certíssimo será. Que Deus abençoe a todos os irmãos nesta esperança e que tudo seja para a honra e glória de Deus. É o meu desejo em nome de Jesus.